Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O Eurodólar começa aqui onde terminou na semana passada, de facto aqui com uma volatilidade muito baixa, isto mesmo com uma semana que foi a semana passada, com indicadores económicos relativamente a surpreenderem o mercado constantemente, desde dados do mercado de trabalho, como a inflação, como acabou por ser na passada sexta-feira, em que também não deu aqui grande impacto nos mercados, nem no euro-dólar, nem obviamente no dólar, que como vemos continua aqui assim numa volatilidade bastante baixa, isto quando a inflação saiu abaixo do esperado, caiu dos 2,7 para os 2,4, quando o mercado esperava ali os 2,5%, e isso mesmo assim praticamente nada afetou o decorrer do preço no euro-dólar, que se mantém aqui assim, como vemos, estes níveis. Esta semana, ou para já hoje, vamos ter uma liquidez muito reduzida. Estamos a falar de que começou as festividades do Ano Novo Lunar na China, na Ásia, o Ano do Cavalo, e portanto isto, daí vamos ter uma liquidez bastante mais reduzida, ou seja, bastante menos players no mercado. Nos Estados Unidos temos o Dia do Presidente, ou seja, temos aqui assim um dia, desde a Ásia aos Estados Unidos, bastante menos líquido do que é habitual, o que nos leva, ou que me leva a mim a acreditar que seja um dia bastante morno, uma vez mais. Durante esta semana vamos ter o quê? Vamos continuar a ter mais alguns dados, como o PIB nos Estados Unidos e o Core PCE Price Index, a medida preferida do Fed para a inflação, mas isso é mais lá para o fim de semana, portanto ainda vamos ter muita coisa até lá, digamos, que ir avaliando. Não dados económicos, porque realmente são muito poucos. Vamos ter também os PMIs, também para o final da semana, e aí com um impacto maior no euro do que propriamente no dólar, e obviamente que poderá aqui assim ter mais alguma volatilidade no euro-dólar. Temos ainda à meio da semana as minutas da última reunião da Reserva Federal. Vamos ver, temos algumas situações interessantes ali a ver nessas minutas, nomeadamente, não nos podemos esquecer que tivemos ali dois dissidentes da manutenção das taxas, portanto a querer cortes, o caso do Stephen Miron, esse não era nenhuma surpresa, já mais surpresa de alguma forma foi a dissidência de Christopher Waller, mas vamos ver o que é que essas minutas nos trazem. Eu, por mim, não acredito que tragam grandes alterações, digamos, aqui à forma como o mercado e como eu estou a ver a continuação da manutenção de taxas por parte da Reserva Federal. Bom, posto isto, vamos aqui mais para os gráficos. Neste início de semana, em que vemos então aqui a formar-se, digamos, já uma nova, o que pode ser uma nova área, antes de continuarmos a esta tendência ascendente que nós temos visto aqui no euro-dólar, mas para já com o mercado bastante pouco volátil e bastante agarrado, digamos, a estes últimos níveis aqui, entre os 1,18 e 1,19. Quando olhamos para já aqui vemos esta tendência ascendente a continuar do euro-dólar, e a poder romper então esta tal área de consolidação grande. Isto também é justificado de alguma forma aqui com um RSI, um MACD aliás, e um RSI a darem o ímpeto positivo ao par, portanto o ímpeto ascendente do par, com o MACD positivo acima da linha neutra e com a linha do MACD acima da linha de sinal, e com a do RSI também acima da linha de 50, mas ainda de alguma forma
bastante na horizontal, ou seja, a dar a indicação de que esta tendência ascendente poderá ser bastante lenta. Vamos então agora aqui para o gráfico diário. Como vemos, quando tivemos este movimento que levou do mínimo ao máximo, tivemos aqui uma correção a estes níveis. Mais tarde, este movimento acabou por ter uma forte correção logo no início e que parou aqui assim nestes máximos acima de 1,19 e assim ficamos. Digamos, não estamos a ter uma grande evolução. Se olharmos para os indicadores de momento, mais uma vez, e mais ainda do que na semana, obviamente vemos aqui tanto o RSI como o MACD, apesar de positivos, apesar de manterem esta, digamos, tendência ascendente do euro-dólar ainda assim indicam a possibilidade da continuação desta lateralização. Mas o mercado está de facto a ficar muito pouco volátil, ou seja, a volatilidade cada vez é mais reduzida, como podemos ver por aqui. Isto dá-me aqui, assim, de alguma forma, a possibilidade de eu, inclusive, olhar aqui para a possibilidade de vermos, de alguma maneira, aqui a formação de um triângulo, ou seja, com um, uma volatilidade cada vez mais baixa e a pôr-nos aqui para este vértice aqui deste triângulo. Ora, como eu já tenho dito várias vezes, depois de um período de volatilidade bastante reduzida, vem uma volatilidade um pouco mais agressiva. Ora, se este triângulo de facto estiver bem colocado, o que eu posso ver daqui é que o break deste triângulo poderá dar, em qualquer dos sentidos, poderá dar um movimento no mínimo de igual valor. Ora, se nós colocarmos já agora um outro igual, o break aqui, por exemplo, num dia como o de hoje, estamos a falar do gráfico diário, já colocaria o preço, um break em alta, já colocaria o preço bastante perto dos tais máximos do ano, à volta dos tais 1,2082. Por outro lado, um break em baixo colocava o preço a testar aqui no Vendishimoku neste gráfico diário, que se encontra entre os 1,1640 e os 1,1710 aproximadamente, ou seja, ligeiramente acima desta média móvel 200 que se encontra neste momento aqui nos 1,1635 inclusive, portanto, mais uma vez, portanto, esta é a possibilidade de ver isto. Mas para já, o que eu vejo e para o dia de hoje, essencialmente, isto não deverá ser minimamente a minha projeção para hoje, é apenas uma racionalização sobre o que poderá estar aqui assim e as projeções que nós podemos ver daqui. Mas de facto o que o preço está é bastante a manter-se bastante dentro de um período de lateralização grande, mais uma vez. Este é aqui no gráfico a 4 horas, onde o preço está dentro da nuvem de Ishimoku, cada vez mais curta, neste momento está nos 1,1856, 1,1880, porque o preço também está, como veem, bastante comprimido entre esta média móvel 55 e esta média móvel 21, neste gráfico mais uma vez a 4 horas, ou seja, 1,1850 e 1,1875. Quando olhamos para tanto o MACD como o RSI, vemos que o momentum desapareceu completamente, ou seja, a tal situação que eu há pouco estava a dizer, estamos com uma volatilidade muito baixa mesmo, o que nota aqui algum perigo na tal situação de que depois de períodos de volatilidade muito baixa, dão períodos de volatilidade mais agressiva. Se colocarmos então agora aqui, finalmente, como sempre, aqui o gráfico a uma hora, o que nós vemos e eu vou prolongar esta tal
esta tal área de consolidação que já marquei aqui há bastante tempo, para já terminou a semana nesta área muito curta de consolidação. Estamos a falar de 50 pontos, estamos a falar aqui entre os 1,1840 e os 1,1890. Olhando para as médias móveis, neste gráfico a uma hora, de 21, 55 e 200, elas vão desde 1,1865, não, um 18,68 aqui na média móvel 55 e um 18,53 na média móvel 200, ou seja, o preço está bastante praticamente inativo. Ora, se isto, quando olhamos uma vez mais aqui para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI, também neste gráfico a uma hora, e temos que nos lembrar que normalmente este gráfico a uma hora é bastante mais reativo, mas mesmo assim ele praticamente não tem qualquer reação, ou seja, a manter completamente esta muito fraca volatilidade e a consolidação disto. Este é o meu cenário base para hoje, definitivamente. Poderemos eventualmente pensar em alguma situação em que leva aqui um break a esta área, e nesse caso eu acredito que podemos ficar por aqui, por esta área de suporte entre um 18,25 e um 18,35 e acima no máximo os tais um 19, abaixo de um 19,30, ou seja, abaixo destes máximos que temos aqui, que temos nesta resistência dada por estes máximos da semana anterior. Portanto, estamos a falar de um 19,26, um 19,28. Mas, de facto, hoje eu vejo um dia algo desinteressante, em que poderemos ver aqui o preço a manter-se nestes níveis, em torno, uma vez mais, de um 18,50, um 18,65. Mais uma vez aqui a tal área que eu falo, um 18,40, um 18,90 como a área, digamos, para hoje, uma vez mais, a continuar a manter-se a negociar. Mas, como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado. A minha forma de interpretar os dados e os gráficos, não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje, para já é tudo. Desejo a todos o resto um bom dia, bons negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!